Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, que nós estamos gravando um comentário para ser tipo videoteca do todo o Novo Testamento. Nosso alvo é gravar os 260 capítulos do Novo Testamento para que você possa acessar, estudar a Bíblia, fazer um estudo bíblico, de repente, para pregadores preparar um sermão, ou se você deve dar o estudo bíblico sobre algum capítulo da Bíblia, você pode ver o que nós comentamos e tirar suas conclusões e depois, claro, pesquisar mais livros, ler, ou quem sabe você está preso no trânsito, né? Aqui na Bay Area nós temos muito trânsito, às vezes as pessoas ficam horas no trânsito, principalmente na hora que estão indo embora às 5 horas da tarde. Então você aciona o canal, assiste um programa e vai enchendo a tua alma com conhecimento da palavra de Deus. Jesus mesmo disse: examinar as escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna e são elas que de mim testificam. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 22 em Mateus. Como eu introduzi no capítulo 21, Mateus 21 a 28 é a última semana de Jesus, começa com a entrada triunfal. E aí, Jesus nessa última semana está sofrendo oposição dos líderes religiosos, dos fariseus, dos saduceus, que vão se opor, principalmente esses dois grupos, a Jesus, né? Os escribas também, que tinha escriba fariseu, tinha escriba saduceu. Então eles são os maiores opositores de Jesus. Jesus conta parábolas, esse é um método de ensino de Jesus. Parábolas são figuras de linguagem que podem ser reais e podem ser imaginárias, mas sempre tem uma lição moral, uma lição espiritual, a qual o mestre procura trazer no final. Ele já tinha contado algumas no capítulo 21, contou a parábola dos 2 filhos, contou a parábola dos lavradores maus, e o capítulo 22 é uma continuação dessas parábolas que se aplicam ao povo de Israel, à nação de Israel e à rejeição de Israel ao rei Jesus. Então, começando o capítulo 22, Mateus diz: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola. Tá vendo? É o que Jesus diz em Mateus 13, abrirei a minha boca em parábolas. Quando os discípulos perguntaram por que ele falava por parábolas, ele falou: porque esse povo endureceu o coração e tem me ouvido de mau grado. Então abrirei minha boca em parábolas e anunciarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Há várias parábolas que são similitudes, ou são coisas similares ao reino dos céus. Essa é uma delas, quando Jesus diz no verso 2, o reino dos céus é semelhante. Muito bem, aqui vem a parábola. Há um certo rei. Jesus sempre escolhia figuras de autoridade. Há um pai de família, há um certo rei. Nesse caso, esse rei representa o próprio Deus, que celebrou as bodas de seu filho. Quem é o filho a qual o rei celebra as bodas? É o próprio Jesus, filho do rei do universo. Então, esse rei decidiu celebrar as bodas do seu filho e enviou os seus servos. Os servos, nós podemos entender que eram os profetas do Antigo Testamento, porque alguns vão pegar, apedrejar. Podemos entender que é os discípulos, não é? Enviou os seus servos a chamar e convidar para as bodas que estavam preparadas. E diz aqui, esses não quiseram vir. Está vendo? A rejeição é a rejeição do próprio povo, da própria geração de Jesus, que não quer vir para participar das bodas. E podemos entender, num contexto atual, que é a rejeição de todo aquele que não quer aceitar participar das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19 diz, bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento entre Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. Bodas é as bodas de casamento. Aqui, esse rei celebra as bodas do seu filho e mandou chamar os convidados. Aqueles convidados que eram dignos, provavelmente o povo de Israel, mas não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, está vendo? Outros servos, outra geração, ou podemos entender os profetas, os discípulos, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados. Era comum cevar o boi, matar o boi, né, numa festa, dar de comer para o povo, e tudo já está pronto. Vinde as bodas. Esse vinde de Mateus, nós vamos encontrar 6 vezes que ocorre no Evangelho de Mateus a palavra vinde. A primeira está em Mateus 4,19, onde diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu digo que esse convite é o convite de Jesus para nós nos tornarmos ganhadores de almas. Depois nós temos um segundo vinde de Jesus, em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Esse é o convite para nós encontrarmos descanso na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Depois nós temos o terceiro vinde, é uma parábola, né? A parábola que Jesus conta aqui dos lavradores maus, que quando o rei decide, o plantador da vinha decide mandar o seu próprio filho, ele diz, vinde, matemos e apoderamos sua herança. Esse vinde aqui é um vinde para que eles matassem a Cristo, ou vinde a crucificação, não é? Depois nós vamos encontrar aqui Mateus 22:4, que eu li, vinde as bodas do Cordeiro. Um convite para nós participarmos dessa festa de casamento e participar com vestes nupciais que nós vamos ver na parábola. Depois 25:34, vinde benditos de meu Pai. E por último 28:6, os anjos, quando ele ressuscitou, diz, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, já havia ressuscitado. Vinde para confirmar a ressurreição. Interessante esses 6 vindes no Evangelho de Mateus. Nós podemos tirar uma lição de cada vinde, mas esse vinde aqui é vinde para participar das bodas do Cordeiro. Porém, verso 5, olha a rejeição. Porém, eles não fazendo caso, foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderados dos servos e ultrajaram e mataram. Não é o que foi feito com alguns dos discípulos do Senhor? Eles foram mortos. Não é o que foi feito com alguns dos profetas? Foram mortos pela sua fé, por repreender o povo. E o rei tendo notícias disso, né? O rei tendo notícias disso, encolarizou-se e enviou os seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. A rejeição ao convite às bodas sempre traz o juízo. Nesse caso, vai trazer juízo sobre as cidades deles, vai trazer juízo sobre eles, né, sobre suas cidades, sobre suas vidas. Note que ele encorajou e enviou seus exércitos, provavelmente aqui é os exércitos dos céus, os anjos, que destruiu aqueles homens e incendiou as suas cidades. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Como eu disse, toda a parábola tem a ver com a Israel, né, com os judeus, eles rejeitaram. Então esses convidados que eram dignos para participar das bodas, essas bodas também podem representar o banquete messiânico, onde é profetizado nos Salmos, né, esse banquete messiânico de se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eles rejeitaram esse convite. E os convidados não eram dignos, já que não eram dignos, devido à rejeição de Israel, Paulo escrevendo aos Romanos, a salvação é aberta para os gentios. Então, como aqueles convidados não eram dignos, e depois sair dos caminhos e convidar as bodas a todos que encontrardes. Veja que Cristo veio primeiro a Israel, esses eram os primeiros convidados, por não ser digno, agora todos são chamados, podemos entender os gentios, não é? São chamados. E os servos, saindo pelos caminhos, ajudaram a todos quantos encontraram, tanto maus como bons, não é? Dentro da obra de Deus, nós vamos ter pessoas boas, infelizmente vamos ter alguns maus, né? E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Mas note agora os maus. Não pense que eles vão estar lá, não. E o rei entrando para ver os convidados. Note que o rei entrando vai analisar os convidados. Nós podemos entender isso como uma análise, um julgamento dos convidados.
e viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. Como é que é possível uma pessoa que vai a umas bodas e não traz trajes nupciais? Não é? Encontrou e disse: amigo, como entrasse aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Esse que não traja a veste nupcial, podemos entender como uma pessoa falsa, nem sabemos como ela entrou. Talvez o verso 10 nos dá a ideia, porque entrou tanto bons como maus, mas ele não vai ficar ali, não é? Em Apocalipse 19, diz que os que estavam nas bodas trajavam linho fino, e o linho fino são a justiça dos santos. Então aqueles que praticam iniquidade não têm vestes ou estão nus, né? Como entrou aqui não trajando veste nupcial. A Bíblia fala da importância das vestes, né? Já desde que o homem descobriu que estava nu lá em Gênesis 3 e colheu folhas e figueira para si, Deus então matou um animal e vestiu eles com peles de animais. Eles não morreram, mas um animal morreu no lugar deles, em Gênesis capítulo 3, e foram vestidos com peles de animais. É importante nós trajarmos vestes. A Bíblia fala de trajarmos vestes santas, fala de termos a nossa justiça. E eu, quando falo de veste, não estou falando só dessa veste que nós temos, mas sim de vestes espirituais. Lembra que eu falei que a Bíblia tem vários níveis de entender? Tem o nível literal e tem depois os níveis espirituais, alegóricos, que a Bíblia interpreta. Então nós não podemos ficar só num nível, não é? Então as vestes são importantes, tanto as vestes também como nós nos trajamos, né? A Bíblia também fala até do trajar. Eu costumo dizer: a roupa não leva ninguém para o céu, mas quem está indo para o céu sabe qual roupa deve se vestir, porque há certas pessoas que também vão à casa de Deus vestida com cada vestido, que é mais para um baile, ou trajando certas vestes que é mais por uma ocasião diferente da igreja do que a própria igreja. Como eu disse, as vestes não levam ninguém para o céu, mas quem está indo para o céu sabe como deve se trajar, não é? Esse homem não tinha vestes nupciais, no caso, para estar ali. Então o rei disse aos seus servos: amarrai-o de pés e mão, levai-o, lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Uau! A Bíblia fala ou Jesus foi a pessoa que mais falou de julgamento, de pranto, ranger de dentes, de fogo, de inferno. Foi Jesus a pessoa que mais falou. Você pode estudar a Bíblia, você vai ver: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que ele não traja veste, não vai ficar nas bodas. E aí Jesus diz uma frase: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele já tinha dito isso um pouco antes aqui, em Mateus 20, verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, que era na parábola dos trabalhadores da vinha. Agora ele fala de novo aqui em Mateus 22, 14, não é? São chamados. O negócio não é só ser chamado, o negócio é ser escolhido por Deus, não é? Por isso que Paulo, escrevendo uma de suas cartas, em Pedro também, diz: procurai fazer a vossa eleição cada vez mais firme no Senhor. É parte de nós fazermos a nossa eleição firme no Senhor, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, aí os retiraram-se os fariseus e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Os fariseus sempre estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa. E eles enviaram seus discípulos com os herodianos. Os herodianos provavelmente eram os guardas de Herodes. Eles vão fazer uma pergunta a Jesus. Se caso Jesus responde de forma negativa, Jesus pode ser preso aqui, que é o que eles querem. Se caso Jesus apresente de forma positiva, Jesus pode ser considerado um rebelde da nação de Israel. Vamos ver a pergunta deles. Enviaram com os herodianos dizendo: mestre, antes de fazer a pergunta, eles vão querer agradar a Jesus, vão falar com uma certa malícia. Mestre, bem sabemos que é verdadeiro. Olha que mentira. Se eles sabiam que Jesus era verdadeiro, por que eles não o seguiam, não é?
Eles estão apenas elogiando Jesus para ver se pega Jesus. E ensinas o caminho de Deus. Isso era verdade. Jesus ensinava mesmo, mas eles não criam. Segunda verdade, sem te importares com quem quer que seja. De fato, Jesus fazia isso mesmo. Eles não estão falando mentira nenhuma, mas não é o que eles crêem, porque se eles crescem, eles seguiam a Jesus. E ainda eles vão acrescentar, porque não olha essa aparência dos homens. Aqui, eles estão comparando Jesus com o próprio Deus. Quando Samuel, o profeta, foi enviado à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, entrou o filho mais velho, Eliabe, e Samuel já queria ungir. E Deus falou, Samuel, você olha a aparência, eu não olho, o Senhor não olha como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Eles aqui estão afirmando que Jesus é uma pessoa verdadeira mesmo, Deus, que não olha a aparência dos homens, e de fato não olhava, mas eles mesmos não criam a Jesus para o seguir. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Está vendo? Aqui é a pergunta dele. Se Jesus dissesse, paga o tributo, Jesus estava aceitando a opressão de Roma e sobre o seu povo. Se Jesus dizia não paga o tributo, era considerado uma rebelião contra o imperador e uma rebelião digna de prisão. Por isso os herodianos estavam lá para o prender. Olha só, mas eu gosto de Jesus. Jesus sempre conhece a intenção da pergunta. Diz assim, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, olha, diz, por que me experimentais, hipócritas? De fato, Jesus não olhava a aparência do homem. Jesus chamava logo de hipócritas, né? Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro a Jesus, uma moeda. Naquela época não havia papel, moeda, só a moeda mesmo redonda de metal ou de prata ou de ouro. Jesus sempre responde as perguntas que lhe fazem para lhe pegar com uma outra pergunta. Essa é uma sabedoria do mestre tremendo. Alguns até comparam Jesus com o filósofo Sócrates, porque Sócrates também sempre respondia perguntas com outras perguntas, chamado método socrático, né? Mas Jesus não é discípulo de Sócrates, Jesus é mais sábio que Sócrates. E Jesus, então, responde com uma pergunta, né? De quem é essa esfinge ou essa inscrição da moeda? Mostrou a moeda, de quem é essa esfinge de inscrição? Eles vão dizer, de César. Havia moedas na época com marcas de Tibério César, que era o imperador, e havia outras moedas com o antecessor de Tibério César, Augusto César. E essas moedas estavam escrito Filho do Divino, atribuindo até ao imperador uma posição de divindade. Eles vão dizer de César. Então eles dizem, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que resposta tremenda, né? Jesus não disse nem sim nem não, mandou eles pegar a moeda que pertencia a César, dá a César. E aqui a imagem, presta atenção, a imagem da moeda era a imagem de César, mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então dai a César o que é de César, como a moeda tinha a imagem de César, pertencia a César. Mas a Deus, já que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, o ser humano pertence a Deus e deve reconhecer Deus como o seu Criador. Então dá a Deus o que é de Deus, ou seja, o ser humano que tem que voltar a Deus. E eles, até os inimigos de Jesus, reconheciam a sabedoria. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se. Não é para se maravilhar também? Tamanha sabedoria, maravilharam e deixando o retiraram. Mas sai agora os fariseus e vai entrar os saduceus, não é? No mesmo dia, o próximo verso diz, chegaram junto dele os saduceus. Entre o judaísmo do primeiro século, ele não era uniforme. Eles tinham algumas coisas em comum, mas eles tinham diferentes setores, eram chamados seitas. Seitas, hoje é uma palavra negativa, mas naquela época eram setores, seitas, não é? Então tinha a seita dos fariseus, que se importava pela interpretação da lei, normalmente eram chamados doutores da lei. Eles preservavam por observação da lei de Moisés. Tinha os saduceus,
que era quem controlava o templo. E os saduceus eram um outro grupo, controlava o templo. Havia um outro grupo também entre os judeus, que não é muito falado na Bíblia. Nós temos uma referência em Marcos, não é? Sobre ele, quando chegar lá eu vou falar, são os essênios. Os essênios eram uma comunidade que vivia em Qumran, que fica próximo ao Mar Morto. Foi onde foi encontrado os escritos do Mar Morto, inclusive a cópia mais antiga que se tem do rolo do profeta Isaías, em 1947, foi encontrado nas cavernas de Qumran, ali nessa comunidade. Essa comunidade se isolou, era uma comunidade, acredito até que João deve ter dormido lá nessa comunidade de vez em quando, porque eles tinham muitas coisas semelhantes, né? Era uma comunidade que cria que o templo estava corrupto e se isolou e viviam em grupos nessa comunidade. O Novo Testamento não fala muito dele, fala mais dos escribas, dos fariseus, dos essênios, fala também dos zelotes. Os zelotes era outro grupo que promovia a libertação de Israel pela espada. Acredita-se que Barrabás era zelote, não é? Então eram pessoas que promoviam pela espada. Jesus tinha um discípulo zelote, Simão zelote. Tinha os herodianos, que eram os seguidores de Herodes. Tinha também os sícaros, que pareciam com os zelotes, promoviam a rebelião pela espada. Então esses eram grupos que nós tínhamos do judaísmo, setores, seitas do judaísmo. Note que Jesus fez os fariseus se calar, eles se retiram. Chegam os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Para os saduceus, quando a pessoa morria, acabava, a pessoa deixava de existir, não é? Eram materialistas e o interrogaram dizendo, veja que eles não criam na ressurreição, mas agora eles vão jogar uma pergunta para tentar ridicularizar Jesus. Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, suscitará descendência do seu irmão. Essa lei era chamada lei do levirato. Quando uma mulher em Israel casava-se e não possuía filhos com aquele homem, então, e ele morria, então o irmão do homem, ou o parente mais próximo, inclusive o livro de Ruth é acerca do parente remidor, que era chamado parente remidor, deveria possuir a mulher, e o filho que nascesse, não, apesar de ser filho biológico daquele que o possuiu, mas o filho da mulher que nascesse era dado ao outro, ao falecido. E eles faziam isso por causa da herança da terra. Nós encontramos isso também em Gênesis 38, Judá, a história de Judá e Tamar. Ali Judá está cumprindo de fato o papel, porque ele não entregou um dos seus filhos a Tamar, e Tamar usa de astúcia para pegar o seu sogro e suceder filhos a Judá, que na verdade seria do seu filho mais velho, que foi dado em casamento a Tamar, uma cananeia. Então aqui a lei do levirato. Moisés, mais tarde Moisés legislou isso. Na verdade isso já vinha antes, não é? Nas escrituras, antes da lei, né? Nós vemos isso, que já vinha essa lei do levirato na história de Judá, mas Moisés legislou, ou seja, escreveu, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, suscitará descendência do seu irmão. Suscitava por causa da herança da terra, eles não vendiam a terra passava de pai para filho, porque a terra era a terra prometida. Ora, houve entre nós, vamos ver a história dos saduceus, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tem descendência, deixou a sua mulher seu irmão. Da mesma forma o segundo, o terceiro, até o 7. Todos os homens possuíram essa mulher. É um caso de poliandria, né? Todos os homens se casaram com a mesma mulher, todos os homens já tiveram, vamos dizer, intimidade com essa mulher, e por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Agora vem a pergunta deles, e olha como Jesus vai responder. Portanto, na ressurreição, eles não criam na ressurreição, mas lá vem eles perguntar para ridicularizar Jesus. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos possuíram? Era um tipo um enigma, uma
parábola para pegar Jesus nessa história, não é? E talvez eles discutiam entre eles com os fariseus sobre isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, olha a resposta de Jesus para eles. Jesus aqui vai bater de frente com eles. Errais, já estavam errados. Jesus já começa dizendo errados. Errais, não conhecendo as Escrituras. Meu querido, eu estou fazendo esse vídeo no YouTube justamente para ajudar você a conhecer mais as Escrituras. Não que eu conheça tudo, eu estou compartilhando mais de 30 anos de ensinar em seminários para você, anos de estudo, leitura, não é? É o que eu estou compartilhando com você. Mas eu não sei tudo de fato das Escrituras, estou compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho, claro, para dar curiosidade para que você pesquise e vá até mais longe da onde eu cheguei. Eu espero não terminar aqui, eu continuo estudando, não é? Mas as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Pessoas têm ideias sobre a eternidade por não conhecer as Escrituras, não é? Pessoas acham que podem morrer, reencarnar, tal, por não conhecer as Escrituras. Ou como os saduceus, acham que morre, acabou, por não conhecer as Escrituras, não é? Nós temos que conhecer as Escrituras. As Escrituras têm a resposta da onde nós vamos passar a eternidade. Errais, não conhecendo as Escrituras, é o que Jesus diz, e nem o poder de Deus. Eles cometiam dois erros. Primeiro, não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha, eu quero dizer para vocês que Escritura, mas o poder de Deus, esse é o Evangelho. Porque tem gente que só fala Escritura, 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 e até conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. Paulo, quando foi pregar, disse, eu quando fui anunciei a Cristo, não fui apenas em palavras de sabedoria humana, mas no poder e demonstração do poder de Deus. Deus nos dá o seu poder, nos dá do seu Espírito, para que o seu poder se manifeste, não é? Nós pregamos Cristo cura, aí de repente tem alguém doente, nós devemos orar para que ele seja curado, para que o poder de Deus se manifeste também na vida da pessoa. Então, veja dois erros que nós podemos cometer: não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, as Escrituras nós devemos estudar e examinar. O poder de Deus nós devemos experimentar. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aí Jesus vai falar, porque na ressurreição não casam nem são dados em casamentos. Que ensino maravilhoso esse Jesus. Muita gente acha que vai continuar casado no céu, não é? Não, casamento é até que a morte os separe. No céu não se casa, não vai haver casamento no céu, não é? Então, por isso que é um lugar feliz. Calma, brincadeira, né? Então, o céu não vai haver casamento. Quem quiser casar tem que aproveitar essa vida, porque no céu já não tem mais casamento, né? Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Os anjos são seres, de acordo com as Escrituras, ou pelo que nós entendemos, são seres espirituais. E por serem seres espirituais, eles não têm sexo, né? Muita gente acredita lá num livro apócrifo de Enoque que os anjos tiveram sexo com mulher. Não, os anjos aqui são seres assexuados, não possuem sexo, né? São seres espirituais, então serão como os anjos no céu. Então aqui cai por terra, esse verso cai por terra muita coisa errada que muita gente pensa, não é? Por exemplo, os mormons ensinam que se a pessoa casar no templo mormon, ela está casada por toda a eternidade. Imagine só, o camarada vai estar casado por toda a eternidade, quando a Bíblia diz que o casamento é até que a morte separe. Os mormons ensinam isso, mas por quê? Não conhecem Mateus 22:30. Os muçulmanos ensinam que se você puser uma bomba em torno do seu corpo, entrar num prédio, explodir, morrer como mártir, matando alguns infiéis, que eles consideram os outros que não são muçulmanos infiéis, que a pessoa vai chegar lá no paraíso e terá 70 virgens, não é? Pois é, coitados, tiram a própria vida, se explodem, mas de acordo, porque não conhecem Mateus 22:30.
lá no céu não vão casar, nem se dão em casamento. Olha quanta gente erra e quantas religiões erram, e eu citei apenas duas, né, muçulmanos, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E não conhecer Mateus 22:30. Porque na ressurreição, está claro, não casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Isso é tremendo saber isso, né? Imagine um homem que ficou viúvo, casou de novo, casou, como conheço um pastor, casou 3 vezes. Ia chegar lá no céu, ia ser uma briga. Afinal de contas, qual delas ia ser a esposa? Graças a Deus que em Mateus 22:30 nós não cometemos erro, porque na ressurreição diz, não casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Olha como é importante conhecer as Escrituras e também experimentar o poder de Deus. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo. Vamos entender agora o poder de Deus aqui. O poder de Deus é que diante de Deus todos estão vivos. Não tem ninguém morto diante de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Meu querido, entender isso é maravilhoso. Isso aqui derruba outra seita aí, a ideia que a pessoa está dormindo, a pessoa morreu, fica dormindo, não é? Outra ideia errada do Adventismo, por exemplo, o 7º dia, que ensina isso, que a pessoa fica dormindo. Não, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Perante Ele, todos estão vivos. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. E é o que Paulo diz também em suas cartas: o estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. O seu corpo e o meu corpo é terreno. Um dia nós vamos morrer, o corpo do pó viesse, ao pó tornarás. Mas a sua alma é eterna, sua alma segue para Deus. E a pessoa vai estar na presença de Deus, não inconsciente, mas vai estar consciente, vai estar bem viva, que é o que Jesus ensina. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus tem a ver com Ele como sendo Deus dos vivos e não de mortos. Perante Ele todos estão vivos. Olha, novamente, Jesus calou primeiro os fariseus, que ficaram admirados com a resposta acerca do tributo. Uma resposta tremenda. Agora cala os saduceus, diz que as turbas, ou o povo, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. A doutrina e o ensino de Jesus sempre causa maravilhas. A doutrina e o ensino de Jesus sempre tira os erros que as religiões criam, inventam, pela invenção humana, não é? Por isso que é importante se conhecer as Escrituras. Estamos quase terminando esse capítulo. Vamos lá. Os fariseus. Agora volta os fariseus. Primeiro veio os fariseus, Jesus ficaram maravilhados, se retiraram, volta os saduceus. Parece que eles tomavam um turno para ver, né? E parece que Jesus, vamos entender, dava um nocaute num, depois dava um nocaute no outro, voltava o outro para apanhar de novo. Vem os fariseus ouvindo, que fizeram emudecer os saduceus, reuniram no mesmo lugar. E um deles, agora o doutor da lei, interrogou para o experimentar. Novamente, já vem experimentar a Jesus, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? De uma certa forma, nós agradecemos por essas perguntas, porque Jesus vai responder cada coisa aqui que é ensino para nós. Olha só, o mandamento da lei. Os judeus não tinham só os 10 mandamentos. Eles tinham os 10 mandamentos, mas tinham estatutos, eles tinham ordenanças, eles tinham uma série de coisas. Diz que eles dividiam o decálogo. O decálogo no hebraico tinha 613 letras e eles tinham 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Alguns desses eram negativos: não faça isso, não faça aquilo. Então, outros eram positivos, 365 era negativo, 248 era positivo, somando 613 mandamentos e ordenanças. E eles tinham vários desses mandamentos e ordenanças, não é? E eles tinham uma dúvida: qual que é o maior de todos? Qual que é o maior dos mandamentos? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Aqui resume toda a lei, né? Amar a Deus, mas não é amar a Deus de qualquer forma, é de todo o coração.
Se alguém conseguir amar a Deus todo o coração, já conseguiu um grande milagre, porque enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. De toda alma, de todo pensamento, quando você ama a Deus, você deve amar a Deus com tudo. Olha, só Deus pode nos ajudar a amar a Ele dessa forma. E Jesus vai dizer, esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem muita gente que tem dificuldade de amar o próximo. Por quê? Porque ele tem dificuldade de amar a si mesmo. Então, para amar o próximo, é preciso amar a si mesmo. A pessoa que mais gosta de mim sou eu mesmo. Não é? Você tem que aprender a gostar de você. Você tem que aprender a amar você. Porque se você se ama, você ama o próximo. Tem gente que não se ama a si e tem dificuldade de amar o próximo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E não é verdade? Os 10 mandamentos, olhando eles, os 4 primeiros têm a ver com Deus. Se você amar a Deus, você vai cumprir os 4 primeiros. E os outros 6 têm a ver com o próximo. Se amar o próximo, você cumpre os outros 6. Quem é que vai matar o outro se ama o próximo? Quem é que vai pegar, adulterar com a mulher do outro se ele ama o próximo? Quem é que vai roubar o outro se ele ama o próximo? Então, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, toda a lei e os profetas, ou seja, o que é o maior? É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. E amar o próximo. Se você amar a Deus e amar o próximo, você está cumprindo toda a lei e os profetas. Não é? Tem gente que está preocupado em guardar o sábado. Na verdade, se amar a Deus e amar o próximo, você cumpre toda a lei. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os a Jesus. Interrogou-os Jesus. Agora é Jesus que vai interrogar. E com isso nós vamos terminar. Dizendo, que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram, de Davi. Realmente era um título messiânico, o Cristo, filho de Davi. Mas agora Jesus faz a pergunta, de quem ele é filho? Davi. Disse ele, como então é que Davi, e em espírito lhe chama Senhor, é uma referência ao Salmo 110, um salmo messiânico, né? Dizendo, Senhor, e disse o meu Senhor ao meu Senhor, assente até a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Uma referência ao messiânico. Eles fizeram muitas perguntas para Jesus, Jesus respondeu, se maravilharam. Agora Jesus faz uma pergunta que vai os calar, que eles não conheciam as escrituras mesmo. Jesus vai dizer, se Davi lhe chama, pois, Senhor, como é que ele é seu filho? Até o título messiânico, filho de Davi, Jesus aqui questiona. E ninguém podia lhe responder uma palavra daquele dia, e ninguém mais ousou interrogá-lo. Olha só, Jesus conseguiu emudecer os fariseus, conseguiu emudecer os saduceus, os fariseus voltam, ele emudece eles de novo. Jesus consegue emudecer a todos os seus inimigos, não é? Ele faz uma pergunta acerca do Salmo 110, uma pergunta que disse Davi, disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Essa assente à minha direita também representa a coroação de Cristo, que quando Cristo ascendeu ao céu, se assentou à direita do Pai. É a referência do Salmo 110. Está lá até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Muito bem, assim nós terminamos o capítulo 22. Vamos voltar para mais um programa, capítulo 23. No capítulo 23 você vai ver Jesus repreendendo os escribas e fariseus, pronunciando palavras de juízos, 8 ais, nós vamos ver, esses ais são juízos. Não é? Jesus emudece eles, calou eles nos seus questionamentos. Tudo isso aconteceu na última semana antes dele ir para a cruz. Quem esteve convosco aqui para mais esse programa no canal do YouTube foi o pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de Deus seja com você, o amor, a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação e comunhão do Espírito Santo. Deus te abençoe. Assista os outros capítulos, assista os outros programas e assista os programas que virão também, que nós vamos postando. Deus te abençoe, pastor Eugênio Piacentini.